Paz do Senhor Jesus seja com todos, irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vamos dar início ao culto divino, culto deste santo sábado. Para tanto, convido a amada igreja a se colocar em pé, para que nós possamos fazer a leitura na palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre os dons espirituais, que é a continuidade da mensagem e que está do tema geral do mês, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, primeiro versículo diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo erais guiados. Por isso, agora vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O versículo 8 diz assim, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Portanto, nós vamos ver hoje um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Falemos com Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, viemos em Tua presença, Senhor, mais uma vez, para adorar a Ti, Senhor, para aprender no Teu santo templo, Senhor, para também suplicar a Tua misericórdia, além de estar agradecidos a Ti por nos trazer até aqui, Senhor, nós também suplicamos a Tua misericórdia sobre todos nós, meu Pai. Peço a Ti, meu Deus amado, que eu possa aqui falar, segundo o que está escrito, Senhor, com fidelidade. E peço a Tua misericórdia, Senhor, que me conduza para que eu possa, meu Deus, poder estar enxergando literalmente também o que está escrito, Senhor, pois neste momento eu tenho algumas dificuldades na visão, Senhor, mas eu peço a Ti, Senhor, que me ajuda a conduzir, ó Pai amado, nesta manhã, a Tua palavra para todos nós, principalmente para mim, Senhor, meu Deus. Necessito da Tua graça, Senhor, nesse momento, para que ela esteja com todos nós que aqui viemos nesta manhã de sábado, para aprender um pouco mais sobre os dons do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala conosco o que está escrito, Senhor, para que nós tenhamos nossos corações e mentes abertos para compreender, e abençoe também todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É o que eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Vamos louvar e depois a gente volta aqui. Os irmãos já vão compartilhando aí nos links, fazendo também seus pedidos de oração, para que no final a gente possa estar orando ao Senhor. Deus seja louvado. Vamos pedir que esse hino fala sobre a descida do Espírito Santo, como aconteceu nos tempos antigos, ele pode acontecer hoje. Então, que possamos pedir isso. E Deus seja agradecido e louvado. Jesus disse aos discípulos no monte ao subir, detei-vos em Jerusalém, pois há de se cumprir a vinda gloriosa do bom Consolador, para revestir as testemunhas do Senhor, descendo
de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Encheu-se o cenáculo da glória do Senhor. Foi dado fogo divinal, o bom Consolador, e todos revestidos com o poder do céu, falaram noutras línguas em louvor a Deus. Descendo o fogo do altar, o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. O povo assustado com o poder do céu não compreendeu que isso foi o que Deus prometeu. Mas Pedro lhe proclama: assim diz o Senhor, nos dias vos darei consolador. Descendo o fogo do altar, o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Assim Jesus te ama, orar e esperar o Santo Espírito de Deus que vem pra te ensinar. Jesus, a gloriosa unção te mandará, e seu amor sublime proclamar irás. Descendo o fogo do altar, o vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias, glórias. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias, glórias, glórias. Glórias, glórias. Glórias, glórias, glórias. Fiquemos em pé, louvemos a Deus. E no 170, fogo divino, possamos pedir essa presença em nossa vida. Aleluias. Glória ao nome Glórias do a Senhor. ti, Senhor Jesus. Glórias, glórias, glórias. Derrama, a ti. Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem, desperta-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo.
desse poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador, desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus, dai-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor, consome todos os restos do mal, desce já o fogo pentecostal, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Vamos mais duas leituras na palavra de Deus. Agora vamos Romanos 12. Romanos 12, no versículo 4, 5 e 6. Está escrito assim, versículo 'Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto temos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, deficientes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Efésios 4, versículo 12 e 13. Está escrito assim: até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Eu pulei o versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí sim, para que a gente não seja mais meninos inconstantes, né? Senhor Deus, novamente eu venho a Ti em nome de Jesus, pedir, Senhor, que me capacite, Senhor, que me dê da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, para que nós possamos sair daqui diferente de quando entramos, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. E eu peço, Senhor,
que eu possa ser aqui usado por Ti, Senhor, falar o que está escrito, Senhor. Suplico a Ti, Senhor, que possa me ajudar nesta minha jornada, Senhor amado, que eu possa ter, meu Deus querido, êxito naquilo que estamos fazendo, Senhor, não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito, e que esta mensagem, Senhor, ela possa alcançar vários corações que estão espalhados, várias pessoas que estão espalhados, ó Pai querido, por esse nosso Brasil, Senhor, e que nós possamos ver, Senhor, o nosso Brasil servindo a Ti, Senhor, de coração limpo e puro, Senhor, até a volta de Cristo Jesus. Nos ajuda, meu Pai, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A paz do Senhor Jesus seja com todos novamente. E nós vamos aqui procurar trazer sobre os dons espirituais, que nós vimos nas leituras, irmãos, que os dons espirituais é um presente que Deus deu para a igreja, Senhor, para todos nós. Irmãos, tenha isso em mente, os dons espirituais é um presente que Deus deu para a igreja, e a igreja ela precisa valorizar isso, ela precisa entender que que os dons espirituais não é para a gente se engrandecer, por isso que está escrito aqui, que é para edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais, que nós vamos aprender um pouquinho aqui, e os irmãos me perdoem aí um pouco a dificuldade na leitura, mas tenha em mente uma coisa, que não é por acaso que a gente veio aqui hoje. Não é por acaso, Já vista que cantamos aqui emocionados o hino e que sentimos a presença desses dons espirituais na nossa vida, desse Espírito Santo na nossa vida. E vamos aproveitar o máximo que nós pudermos, irmãos, para sair daqui diferentes, sair daqui transformados e, como diz aqui a leitura que fizemos por último, não sejamos mais como meninos, mas que possamos chegar à plena estatura da varonilidade. Portanto, irmãos, o Espírito Santo, que nos concedeu os dons espirituais, a semelhança de outras coisas, de outras doutrinas que nós conhecemos na Bíblia, é uma doutrina que trata de algo para o bem da igreja, pois ela é fundamental e não deve ser menosprezada e nem excluída pela igreja de Deus desta geração. Não é à toa que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele reserva 2 capítulos na sua primeira carta aos Coríntios, irmãos, para se referir aos dons espirituais. É o capítulo 12 e o 14. Os irmãos podem ler depois em suas casas, São 2 capítulos reservados aos dons espirituais. Por isso que eu digo que é um presente que Deus deu para a igreja, pois através do Espírito Santo nós temos aí o dom de profecia, dom de curar, dom de revelação, de as coisas de Deus, Tem gente que gosta que o dom de revelação é para mexer com a vida alheia dos outros. E tem gente que usa, infelizmente, esse dom que não está na Bíblia, de revelar a vida alheia dos outros, não. Mas o dom daquilo que Deus permitiu para a gente, curar, dom de profecia, dom de interpretar, são todas dadas pelo Espírito Santo. E obediência também, A obediência à palavra de Deus, obediência aos mandados de Deus, tudo isso são presentes que Deus nos deu através do Espírito Santo. E é principalmente sobre o capítulo 12 e até o 14, que a nossa crença sobre os dons espirituais ela é fundamentada. Então não é por acaso que a igreja promessista, a igreja da promessa, Adventista da promessa, ela está aí desde 1932, E quando a gente lê a nossa história, a gente lê que foi algo realmente esplêndido que desceu sobre todos nós, sobre os pioneiros da igreja, Então Paulo, ele começa frisando o quê? O desejo
de que a igreja busque conhecer mais profundamente acerca dos dons espirituais. Quando ele usa a expressão dons espirituais, que aparece lá no início do capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, né? Que diz que é algo que significa coisas provenientes do Espírito Santo, irmãos. Não é algo nosso, é algo sobrenatural. É algo que só Deus pode dar para todos nós. Pois os dons, eles são espirituais, porque são provenientes do Espírito Santo. Em outras palavras, isso quer dizer que ele é a fonte ou a origem dos dons espirituais. Então, Paulo, ele não trata apenas da origem dos dons, ele trata também da variedade, da distribuição e da finalidade destes. Por isso, nós lemos também que ele disse assim como esse corpo que nós temos vários membros e cada um tem uma função, assim o Espírito Santo distribui os dons. Não é verdade? Porque, pense bem nessa metáfora do corpo humano. O que a mão faz, o pé não pode fazer. Ou pode? Não pode. O que a boca faz, o olho não pode. Haja vista que senão eu não estaria com problema no olho. Né? Então, cada um tem a sua finalidade. O olho tem a sua finalidade, o ouvido a sua finalidade, a mão, os dedos, tudo tem a sua finalidade. Assim, os dons espirituais na vida da igreja da mesma forma, irmãos, né? Dom de pastorear a igreja, né? Tudo é dom espiritual, né? Dom de curar, de discernir, de distribuir, né? De ser generoso. Tudo é o Espírito Santo que distribui esses dons na igreja, né? Por isso nós temos que entender. Agora, quanto à variedade, ele afirma assim: há variedade de dons e estes não são uniformes, mas diversificados. A Bíblia, Nova Versão Internacional, ela traduz esse texto do seguinte modo: há diferentes tipos de dons. A palavra variedade significa que a igreja de Cristo, ela revela unidade em diversidade. Ou seja, nós cremos no quê? No Espírito Santo. E que os dons que nós cremos é dados pelo Espírito Santo. E nós não somos donos desse dom, né? Tem gente que fala assim, eu tenho o dom disso. Não, você não tem. O Espírito Santo é que te concedeu esse dom. Eu tenho o dom de curar. Não, você não tem. Eu não tenho. O Espírito Santo é que te concedeu. Não é nosso, é dele. E ele dá conforme ele quiser, conforme ele deseja. Para quê? Para a edificação da igreja, gente. Né? Assim como os membros, como eu falei aqui, mão, pé, olho, tudo cooperam para que o meu corpo, o seu corpo, possa fazer tudo o que ele tem que fazer. Assim os dons é para a igreja, né? É dado conforme o Espírito Santo quer que a igreja seja, né? Então, qual a variedade? Então, há diferentes, né? Pois nem todos têm o mesmo tipo, nem todos recebem o mesmo dom, né? Em outras palavras, a igreja, ela é um corpo, como lemos em Efésios, né? Mas com diferentes membros que possuem, aliás, capacitação espiritual, né? Hoje nós temos em quantos membros aqui, né? Chegamos a 20? Não sei, né? Então a igreja, ela é composta de pessoas, ela é composta de membros, assim como o nosso corpo, tem vários membros. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, não somos? Assim, os dons espirituais é na igreja, né? Até para cantar você precisa ter algo, né? Eu não posso me atrever a fazer aquilo que eu não sei. Mas aquilo que o Espírito Santo concede, você pode fazer. E não tente fazer sem ele, não tente dizer, eu tenho o dom disso. Não tem. É o Espírito Santo que conduz, irmãos. É o Espírito Santo que fala, né? Então a igreja, ela é um corpo, e nós somos o corpo, nós somos membros deste corpo, e que a igreja, ela, com esses membros, possui capacitação espiritual diversas, né? Porém, apesar da habilidade que nos foi concedida para servirmos a igreja de maneiras distintas,
Não podemos desviar do foco mais importante. É o mesmo Espírito que conduz. O Espírito Santo é o mesmo, é o que nós lemos lá. É o mesmo Espírito que dá o dom de discernir, o dom de profetizar, o dom de capacidade, daquele de dividir no sentido de repartir. Não é divisão de facção, não. Né? Aquele que fala assim, aquele que faça com liberalidade, né? Que tem o dom para repartir, faça com liberalidade. É o Espírito Santo que dá a capacidade para a pessoa fazer isso, irmãos. Né? Dons para pregar, né? Dons para evangelizar. Tudo é o mesmo Espírito Santo que faz isso, né? Então, irmãos, a variedade que nós estamos vendo aqui, quem distribui os dons? Lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, Paulo declara assim, né? Todas estas coisas são realizadas pelo único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Esse como quer aqui é ele, viu, irmãos? É o Espírito Santo, né? Não é como eu quero, né? Não é como eu desejo. É a vontade dele que prevalece. E a igreja, nós como igreja, nós temos que nos atentar a isso, irmãos, né? Buscar com intensidade. Paulo, em outro lugar, assim, aqui na carta mesmo, ele fala assim, eu gostaria que todos profetizassem, né? Mas se todos profetizarem, quem vai interpretar? Não é isso? Então é preciso que se haja profecia, mas também que haja intérprete. E isso quem dá é o Espírito Santo. Não dá para mim falar, Espírito Santo, eu quero o dom de fazer tal coisa. Não. Ele vai conceder segundo a necessidade da igreja. É ele que vai, é ele que cuida da gente. É ele que é o presente que Cristo nos enviou. Quando Cristo falou assim, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador para que fique convosco. É necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele veio, né, ele que trouxe tudo isso para a gente, irmãos, né, esses dons maravilhosos, que a gente vê que quando a igreja ela se deixa ser tocada, ela abre o seu coração, né, a igreja realmente, vamos falar assim, só falta a gente ver o fogo, mas ela pega fogo, né? Pega fogo mesmo. Né? E não é só isso, os dons de línguas que é importante. Quando a gente vê a igreja incendiada, né, como aconteceu lá na chegada do Espírito Santo, que a gente pregou aqui, acho que foi no dia 6, o dia 12, né, a chegada do Espírito Santo, acho que foi dia 12, né? E que as pessoas elas viram literalmente línguas de fogo, ou seja, aquelas, quem já viu um capinzal pegando fogo, né? Faz aquelas lingunas de fogo assim, ó. É desse jeitinho que eles viram ali, em cima das pessoas, né? Só que da mesma forma como Moisés viu lá a sarça queimando e não se consumia, foi da mesma forma, né? Aquelas labaredas de fogo, aquelas línguas de fogo vindo do céu, pousar sobre os irmãos que estavam ali, mas não queimou eles, né? Mas foi para mostrar para eles que Deus é Deus, e que o Espírito Santo era um presente que estava chegando, e da mesma forma que eles sentiram aquele barulho como de um temporal, de um vento, mas não estava ventando, era só o barulho, era o Espírito Santo sendo derramado. E ele veio naquele dia que nós pregamos, né? Foi em duas formas visíveis, né? Fogo e som, que eles viram. Então, esse Espírito Santo, ele veio para produzir vida na vida da igreja, né? Produzir bênçãos na igreja. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é soberano no ato da distribuição dos dons, não é? Como nós lemos aqui, para que a gente possa ter mais fé, ser mais crentes, ser mais obedientes à palavra do Senhor. Então vamos lá. Por quê? Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros sendo muitos,
constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é um só Espírito e todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então é o Espírito Santo que produz essas mudanças, essa vida na vida da igreja, né? E por ser soberano, ele faz tudo isso conforme ele aprove. E Deus, né, deste modo, aliás, o ser humano jamais deverá se ensorbebecer, ou seja, não deve ser soberbo quando possuir um ou mais dos dons, visto que tais capacitações são de proveniência divina. E é isso que o verso 4 indica, que o Espírito Santo ele é o agente, não é? Um só Espírito. Então, todos nós não devemos ser soberbos e achar, eu tenho, eu mereci. Não, foi pela graça de Cristo Jesus, né? Foi pela graça de Deus que... Então, ele concede esses dons a todos os crentes, individualmente, irmãos. O versículo 11 aqui do capítulo 12, né, que diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, e ele realiza todas essas coisas, distribuindo conforme lhe apraz a cada um individualmente. Então todos os crentes são contemplados segundo a vontade do Espírito Santo, irmãos. Basta crer, basta buscar. Uma vez alguém pregou, né, sem muito fundamento, e ele falava assim: você, irmão, que você ainda não recebe o batismo com o Espírito Santo é porque você não crê. Isso não é verdade, gente. Há tantas pessoas que creem no Espírito Santo, como eu, né, desde a nossa mocidade, desde quando eu era criança, a gente nasceu no meio evangélico, mas que a gente ainda não foi agraciado com o dom de línguas, de falar línguas, como muitos irmãos que às vezes aceitam a fé, né, em poucos dias de crente, ele já recebe. E a gente vê as pessoas, né, muito, como diz assim, eufórico e grato a Deus. Então eu não posso chegar aqui e falar, aquele que ainda não recebeu é porque ele não creu. Não é assim. Se nós estamos aqui hoje é porque nós cremos, né? Mas como a palavra também diz, que é segundo a vontade dele, não é segundo o que eu quero. E ele distribui conforme ele quer, conforme a vontade dele, né? Conforme a vontade dele, né? Então, irmãos, queridos irmãos, ninguém na comunidade cristã recebe todos os dons, e ninguém é destituído também de dom, pois no corpo de Cristo não há exclusão de pessoas quanto à sua condição financeira, etnia, influência e tudo mais, né? Todos podem ser agraciados com as dádivas do Espírito Santo, pois o Senhor não faz exceção de pessoas, Romanos 2, versículo 11. Pois é importante também atentarmos para o outro aspecto, irmãos, dos dons. Além de serem variados e concedidos pelo Espírito Santo, ele tem uma finalidade, ou seja, não são liberados desordenadamente. Por isso que Paulo disse assim, que num culto tem que ter ordem e decência. O culto não pode ser de qualquer forma, porque senão não é um culto a Deus, não é? Os irmãos imaginam, se durante a pregação toda a igreja estiver orando e falando em línguas, quem vai ouvir a mensagem? Ninguém, né? Então é por isso que quando Paulo escreveu em Coríntios sobre a ordem, que ele falou dos dons, a ordem, né, no culto, que tem que ser tudo com ordem e decência, porque tudo tem o seu tempo. Agora, se o Espírito Santo quiser nesse momento
atuar aqui e tomar conta do culto é a vontade dele, não é a nossa. Nós já vimos pessoas que começou a trazer a palavra de Deus, a pregar, e ela foi tomada pelo Espírito Santo e acabou pregando da mesma forma, e toda a igreja foi alimentada. Não foi algo que ele quis, foi a vontade de Deus, né? Foi a vontade de Deus. E é assim que nós temos que entender, irmãos, né? Mas também eu tenho que entender que se eu estiver pregando aqui e ninguém ficar emocionado e chorando, eu não posso dizer, o Espírito Santo não esteve aqui. Também não. Pois nesse momento, quem está nos capacitando para estar aqui pregando e ouvindo é o Espírito Santo. Porque de nós, por nós mesmos, a gente não consegue, né? Então, portanto, irmãos, né, a finalidade da Bíblia descrever da manifestação do Espírito Santo, que ela é dada a cada um, para benefício comum, ou seja, para benefício de todos. Então, todos os dons espirituais não é para o benefício próprio, mas de todos. Assim como usa-se a metáfora que Paulo falou, que os membros do corpo, todos eles, é para o benefício do corpo, assim é o Espírito Santo, é os dons espirituais. Os dons, eles são presentes, como eu disse, para edificação da igreja. E a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Então, aquele que profetiza, aquele que fala em línguas, aquele que tem o dom de orar pelos enfermos, tudo isso é para o benefício nosso, de todos nós. Não é para o benefício exclusivo dela. Por isso, o Espírito Santo, ele dá o dom segundo a necessidade da igreja, né? Segundo a necessidade da igreja. Então, nesse sentido aqui que Paulo escreveu, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, o sentido do texto dele não trata de benefício individual, mas geral. Embora uma pessoa seja agraciada com um ou mais dos dons, né, Paulo se refere à edificação do corpo de Cristo. Capítulo 14, versículo 12, e Efésios 4, versículo 12, como nós lemos, né? E com tais palavras, irmãos, o apóstolo, ele tinha a intenção de quê? Enfatizar a unidade da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 25. Pois uma igreja edificada, ela possui mais condições de servir a Deus adequadamente em razão à maturidade espiritual adquirida. Não é assim, irmãos? Uma igreja edificada, ela tem condição de servir a Deus melhor. Porque todos nós pensamos da mesma forma. Vamos à igreja para adorar a Deus. Vamos cantar para louvar a Deus. Vamos estar lá ouvindo a palavra para sermos alimentados. Para que nós possamos aí enfrentar uma vida difícil que é aí fora, irmãos. E mais em momentos que estamos vivendo agora de pandemia, de instabilidade governamental, enfim, tudo isso são coisas que está escrito na palavra de Deus que vai acontecer. Mas o Deus ao qual nós servimos, ele nos enviou o Espírito Santo para nos conceder essa graça, para que nós possamos suportar tudo isso. Pois ele vai nos dando graça todo dia e a gente vai vivendo até a volta dele, até a volta de Cristo. Então nós temos que entender que tudo o que o Espírito Santo concede à igreja é para a nossa edificação, irmãos. Então, se você tem vontade de glorificar a Deus, glorifique, né? Não se cale, né? Se você tem vontade de se expressar, né? Às vezes a gente está orando e tem vontade de levantar as mãos, agradecendo a Deus, não se acanhe, porque você sabe que é o Espírito Santo que nos impulsiona a fazer tais coisas, não é? Os dons, irmãos, eles são úteis na igreja de Cristo, né? Eles são diversificados, são presenteados pelo Espírito Santo e indispensáveis no processo da nossa edificação espiritual.
Então, se nós sabemos disso, irmãos, né, vamos acreditar naquilo que Paulo ele escreveu assim, ó, procurai com zelo os melhores dons. Isso significa que devemos desejar ardentemente os dons. Faça isso. Temos que fazer isso. Ao dobrarmos os nossos joelhos, peça, Senhor, me capacite para fazer alguma coisa pela tua obra, Senhor. Me capacite para orar por alguém, para pregar para alguém. E é o Espírito Santo que vai fazer isso. Ele que vai agir na nossa vida, né? Me capacite, Senhor, para que eu possa ter uma visão completa da tua palavra, da tua graça, e entender a tua vontade. É isso que nós temos que fazer, né? E significa, irmãos, que nós devemos desejar, como eu disse, ardentemente os dons, né? E quando se deseja, a gente busca, pois o Espírito Santo ele proporciona os dons conforme a sua soberana vontade. Então não dá para você escolher. Eu quero isso, eu quero aquilo. É a soberania dele que manda. Ela é que prevalece. O que nós temos que fazer é apenas nos colocar nas mãos dele. E ele vai fazer nessa obra em nós. No entanto, né, é nosso dever buscá-lo. Porém, não devemos buscá-lo com o intuito de satisfazer o nosso ego, pois os dons são para benefício de todos, né? E o que nós temos que fazer, irmãos? Suplicar a Deus e pedir a Ele. E que o Senhor nos forneça os seus dons, né? Para que, em unidade, sejamos edificados nele. E é assim que terminamos esta mensagem de hoje, né? Porque assim como um só corpo e tem muitos membros, e todos os membros somos sendo muitos, constitui em um só corpo. Assim é a respeito. Nós somos membros de Cristo e dependemos do Espírito Santo na nossa vida. Então, não ignoreis os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são provenientes do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer. Que Deus nos abençoe. Aliás, que Deus continue nos abençoando e que o Espírito Santo, ele possa ter falado e possa continuar falando nos vossos corações aquilo que a gente não pôde fazer aqui. Amém. Fiquemos em pé, adoremos ao nosso Deus e tenhamos certeza que o Espírito Santo está conosco neste momento e em todos os momentos da nossa vida. Adoremos ao nosso Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar
vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Creia, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Manifesta, Senhor, o teu Espírito Santo. Senhor Jesus, tenha misericórdia de todos nós, ó Pai querido. É o que nós te pedimos, meu Pai amado. Irmãos, nós vamos estar orando nesse momento, né? Pelos irmãos que estão pedindo aqui. Nós vamos, tem pedidos aqui da... Vamos lá. Diaconisa Ruth Cunha, primeiro ela agradece, né, aos irmãos pela sua... ela está recuperando e todos que oraram a Deus e pela infinita bondade que, de nosso Deus, ela já se encontra bem melhor de saúde, né? A minha irmã Ruth Cunha, ela, graças a Deus, já está recuperada. A Paulina pede oração pela irmã Ana, que se encontra fortemente gripada, né? E nesses momentos de pandemia, a gripe também é preocupante. O irmão Florisvaldo, ele pede oração pela neta dele, a Sofia. A irmã Dilza pede aos irmãos continuem orando, intercedendo pela mãe dela, a nossa irmã Neide, pois ela precisa fazer alguns exames, né? A irmã Evelyn, ela pede oração pelo seu pai, o pastor Zé Francisco. Ele está com alguns problemas de tireoide e está também com anemia, né, mas já tem alguma coisa já normalizada, devido à grande quantidade de medicamentos tomados durante o tratamento, acabou agora causando uma anemia. Então ele, aquela história, consertou uma coisa e acabou estragando uma outra, né? Vamos estar orando também pelo pastor Zé Francisco. E orem, irmãos, me lembrei agora, um rapaz que eu já pedi para vocês aqui, o nome dele é Leandro, né, filho do Chiquinho, que trabalhou no almoxarifado. Um rapaz novo, ele deu esquizofrenia, deu surto psicótico, um monte de coisa, um rapaz novo. Ore por essa pessoa, tá, irmãos? Né? E ore para que a nossa construção aqui, a nossa reforma, ela deve começar nos próximos dias e para que tenhamos êxito, né? E vamos pedir a Deus, e da mesma intensidade que estávamos orando nesse instante, vamos orar agora pelos nossos irmãos. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe e clame a Deus, né? Clame a Deus, como nós vemos, os dons espirituais estão aí para nos ajudar. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos a Ti, ó Pai amado, a Tua bênção, a Tua misericórdia, Senhor amado. Agradecemos a Ti, Senhor, pela minha irmã Ruth, meu Pai. Tenha misericórdia dela, ó Pai amado. Abençoa, Senhor, a vida dela, que ela já está recuperada praticamente dessa coronavírus, meu Pai. E eu peço por ela, pela Isabel também, Senhor. Também pedimos pelo pastor José Francisco, o pai da nossa irmã Evelyn, meu Pai. Ele já está com a tireoide estabilizada,
mas os remédios provocaram uma anemia profunda, Senhor meu Deus. Por isso eu peço a tua misericórdia sobre a vida dele, sobre a irmã Neomar, da mesma forma, Senhor, sobre a família, Senhor. Tenha misericórdia da irmã Neide também, Senhor, pois ela precisa também da tua graça, da tua bondade, Senhor meu Deus, para que ela possa suportar as adversidades também, na enfermidade, Senhor, que ela possa ter saúde, Senhor, para continuar trabalhando também na tua obra, ó Pai amado. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, também pedimos a tua bênção na vida da nossa irmã Diaconisa Maria das Graças, pois ela também essa semana sofreu uma grande perda, meu Pai. Consola ela no teu Espírito Santo, Senhor, assim como a nossa irmã Bernadette também perdeu um ente querido, seu pai. Tenha misericórdia também da minha esposa Silvana, também, que também sofreu uma perda, Pai querido, pois morreu também o seu pai. Tenha misericórdia, meu Pai, dessas famílias que se encontram enlutadas, Senhor meu Deus. E eu peço que o teu Espírito Santo, que através da consolação dele, nós possamos, ó Pai amado, ter força para continuar vivendo neste mundo tenebroso em que estamos. E agradecemos a ti, meu Deus amado, pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais que o Senhor tem enviado na vida da igreja, Senhor meu Deus, e que a igreja possa refletir profundamente em tudo o que está acontecendo e o quão importante é para nós os dons espirituais, pois nos capacita, pois nos ajuda, pois nos alimenta, pois nos impulsiona para vivermos esses dias em que estamos passando, Senhor meu Deus, até a volta de Cristo. Senhor Deus e Pai que está no céu, perdoa nossas fraquezas, os nossos pecados, ó Pai amado. Tira também, Senhor, de nós as nossas enfermidades, Senhor, as nossas imperfeições, e que o Espírito Santo, ele possa trabalhar na vida de cada um que está aqui, Senhor amado, mostrando, Senhor amado, o quão nós somos dependentes, que nós possamos confessar os nossos pecados também, através da unção do Espírito Santo que nos convence, pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça. Querido Deus que está no céu, venha nos mover, Senhor amado, através do teu Espírito Santo, venha nos mover nesse instante, para que nós possamos dar um passo a mais na nossa carreira, Senhor, na nossa vida espiritual, e que a igreja ela possa viver dias felizes até a volta de Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, transforma cada um que aqui está, Senhor, transforma cada um, Senhor, muda os nossos rumos da nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser mais fiéis, ser mais crentes, ser mais sinceros diante de Ti, Senhor meu Deus e meu Pai, pois nós precisamos, meu Deus, a cada dia, Senhor, se converter, a cada dia se converter do nosso mau caminho, Senhor meu Deus. E eu peço a Ti, Senhor, mostra para nós o nosso erro, Senhor, naquilo que estamos errando, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Jesus, limpa o nosso coração, Senhor, limpa a nossa mente, Senhor, e nos transforma. Nos transforma, Senhor. Nos transforma, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser mais sincero diante de Ti, Senhor. Nos ajuda na nossa caminhada, Senhor. Sabemos que os dias são difíceis, que os dias são maus, mas o Senhor tem sustentado, Senhor. O Senhor tem ajudado. O Senhor tem nos tomado pela Tua mão, Senhor, e tem nos presenteado com o Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus. Obrigado, Jesus, por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua manifestação nesta manhã, Senhor, confortando os nossos corações, Senhor, que estão aflitos e tristes, mas agora estamos alegres, Senhor, porque a Tua alegria é a nossa força, Senhor. Amém, amém, Jesus. Irmão, se eu deixei de orar por alguém,
né? Porque às vezes pode acontecer de não chegar para a gente, né? Os sistemas são falhos, as meninas fazem o que podem, mas se eu deixei de orar por alguém, né, que vocês mandaram e a gente não viu, né, a gente pede desculpa, mas podemos orar, né? Acho que todos que pediram, nós oramos, né? Então, mas sempre pode acontecer. O sistema, ele é falho. E a gente, elas fazem o que pode, né, Evelyn? E Amanda, elas fazem ali o que pode, mas pode acontecer. Então, tenhamos todos aí uma feliz tarde de sábado, abençoada, ainda fervorosa, né? Voltem para casa com essa chama acesa. E amanhã tem mais. 18 horas, estaremos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Deus abençoe a todos e vamos ser despedidos com a bênção. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós aqui viéssemos nesta manhã, Senhor. Porque o Senhor permitiu nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos presenteou também, agora, Senhor, né? Falando aos nossos corações, através da manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. E nós vamos agora para nossas casas, Senhor. Assim como Jesus, Ele disse que nós deveríamos ficar em Jerusalém. Aqui estamos, Senhor. Agora nós vamos para nossas casas. Vamos voltar para os nossos lares, para junto dos nossos familiares, Senhor. E para isso pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém.